Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais. Hoje nós vamos aprender um novo método, que é um método muito importante, é um método muito utilizado, que é a integração por partes. Com esse método aqui, nós conseguiremos resolver praticamente qualquer tipo de integral, principalmente as mais complexas. E por que que nós utilizamos integração por partes e não utilizamos qualquer outro método que nós já fizemos nesse canal, como substituição de variável, substituição racionalizante, entre outras? Porque repare que agora nós vamos ter integrais e as funções dentro das integrais vão ser muito diferentes uma das outras. Ou seja, a gente vai ter no mínimo duas funções e elas vão ser muito distintas uma da outra. Repare que aqui eu tenho uma função algébrica e aqui eu tenho uma função exponencial. Se eu tentasse aplicar o método de substituição de variável, eu não ia conseguir estar fazendo isso. Porque se eu tentasse derivar dx ou e elevado a 2x, trocar por u, eu não ia conseguir trocar por uma integral com outra variável. E com isso eu não ia estar conseguindo resolver. Geralmente, as integrais por substituição simples de outra variável ou substituição racionalizante são integrais que trabalham com termos muito parecidos. Pode até ter uma função diferente da outra, mas quando nós derivamos, substituímos, nós conseguimos estar resolvendo. Aqui, nós não conseguiríamos resolver por nenhum desses métodos. Ou seja, o método que convém aqui vai ser o método que eu vou ensinar para vocês agora, que é a integração por partes. Vocês podem estar vendo aqui no canto direito, a gente tem uma colinha, que na verdade essa colinha é o método da resolução de integração por partes. Eu vou ter uma integral que vai ter um termo u, vai ter um termo derivativo dv, que vai ser igual ao quê? A u vezes v menos a outra integral de v vezes o termo derivativo du. Tá, o que que essa sopa de letrinhas quer dizer? Que dentro da minha integral eu vou ter que escolher uma função para chamar de u e uma outra função mais o termo derivativo de dv. Ou seja, dentro dessa função aqui, x e e elevado a 2x, uma vai ser u e outra vai ser o termo dv com dx. Mas uma pergunta que eu faço para vocês, essa escolha de u e dv é uma escolha aleatória, é uma escolha arbitrária? Eu posso estar escolhendo, chutando, por exemplo, eu posso falar que o e elevado a 2x é o nosso termo u e o nosso termo x mais o termo dx é o nosso termo dv. Eu posso estar resolvendo desse jeito aqui? Na prática, você pode estar resolvendo, mas o que vai acontecer? Na maioria dos casos, vai cair em uma resolução muito mais complexa, que inclusive vai ter integrais muito mais complexas que a integral original que você está tentando resolver, porque na fórmula a gente vai ter que fazer outra integral aqui. Ou seja, não, a gente não pode estar escolhendo de forma aleatória qual que é o u e qual que é o termo dv. E se a gente escolher o termo certo e o termo dv certo, vocês vão ver que vai cair numa integral muito mais simples para a gente estar resolvendo. E como que nós fazemos essa escolha de quem que vai ser o u, quem que vai ser o dv? Nós temos a famosa regra do Liat. O que que é o Liat? O Liat é uma prioridade que nós definimos para quem vai ser a primeira variável u. U a gente está usando nesses vídeos desse canal, tá? Pode ser qualquer outra letra, né? Mas a gente define qual vai ser o tipo de equação que vai receber o termo u, o nome u, que a gente vai substituir. Repare que as logaritmas, se a gente tiver uma função e essa função tiver um ln, um log, essa função aqui vai ser a prioritária. Ela eu vou ter que chamar majoritariamente de u. Se eu tiver uma inversa trigonométrica, ela também vai ser importante. Ela vai estar abaixo da ln, mas ela também está nessa sequência aqui. Ou seja, se eu tiver um arco seno, um arco tangente, repare que é uma inversa, tá? Não é uma trigonométrica convencional. Eu vou estar chamando ela também de u. Aí depois vem as algébricas, que é x elevado a n. Depois as trigonométricas convencionais. Depois as últimas são as exponenciais. Ou seja, se eu tiver uma função logaritmo, ela vai ser a mais importante, a mais prioritária, eu vou chamar de u. E a menos prioritária, vai, no caso do exemplo, a exponencial, eu vou chamar de dv. Vamos analisar esse exercício aqui. O que que nós temos aqui? Fazer de outra cor. Nós temos uma função que é x, e x é uma função que algébrica, ou seja, tem o x elevado a n, x elevado a 1, né? E aqui embaixo nós temos uma função e elevado a 2x. Toda função que tem e elevado a uma função em cima é uma função exponencial. E pela regra do Liat, o a algébrica, tem maior prioridade sobre a exponencial.
Ou seja, o nosso A vai ser o nosso termo U. E o termo exponencial mais o termo derivativo vai ser o nosso termo dv. Ou seja, nessa integral aqui, o nosso termo x vai ser o termo u. E o termo derivativo dv vai ser tudo isso aqui, o e elevado a 2x e o termo derivativo dx. Repare que nessa fórmula aqui, nós temos diversas integrais aqui. Nós temos diversos termos que nós temos que descobrir, perdão. Nós temos o termo u, nós temos o termo v, nós temos o termo du para descobrir, e nós temos que também saber o termo dv. A gente tem que saber esses 4 termos aqui para estar aplicando um método de integração. Eu só vou estar fazendo aqui, apagando esse termo aqui, vou botar de outra cor, tá? Que eu sempre trabalho geralmente com azul e vermelho, tá? Mas é uma escolha pessoal. Ou seja, esse termo aqui vai ser o dv. Vamos começar pelo o termo u, ou seja, o nosso termo u é o termo x, nós já temos o termo u, beleza. Nós conseguimos achar o du? Sim, conseguimos, porque como a gente já resolveu em diversas integrais, se eu derivar du em relação a dx, qual é a derivada de x? 1 dx apenas. Ou seja, nós já temos o termo u e o termo du. O termo dv nós também já temos. O termo dv é o quê? E elevado a 2x dx. Ou seja, nós já temos o dv, só que nós também precisamos o quê? De v. E se aqui é um termo infinitesimal, derivativo, dv, se nós temos v, nós temos que fazer o quê? Integrar o dv. Ou seja, o v vai ser a integral de e elevado a 2x dx. Nós temos que estar resolvendo essa integral aqui para achar o valor de v. Essa integral aqui é o quê? E elevado a 2x dx. É uma integral mais simples que essa aqui, né? E aqui nós conseguimos estar fazendo o quê? Por método de substituição simples. Eu posso chamar... Por que eu vou aplicar substituição? Repare que na nossa função, nossa tabela de integrais, nós temos a integral número 3, né? E elevado a x. Só que aqui está e elevado a 2x, por isso que eu vou estar aplicando substituição. Ou seja, eu vou chamar de outra variável para não confundir, tá? T, eu vou chamar de 2x. Se eu quiser dt em função de dx, 2x derivando fica o quê? 2. 2 o quê? Dx. Só que na nossa integral aqui, nós não temos nenhum 2 aqui que tem nessa função aqui, né? Nós temos que fazer o quê? Isolar o dx, passando o 2 para baixo. dt sobre 2 equivale a dx. Agora já temos todos os termos aqui para estar trocando. Como que fica essa integral v? V vai ser a integral de e elevado a t, vezes o que é o dx? dt sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Vou passar o dt para o 2 para fora da integral. Fica meio, porque ele está dividindo, né? Integral de e elevado a t dt. Repare o que? Agora a gente já tem uma resolução simples, que é só o quê? O e elevado à função mais a constante. Ou seja, o nosso termo v vai ser meio de e elevado a t mais a constante. Só o que é o nosso termo t, né? Nosso termo t nós chamamos de 2x, ou seja, meio de e elevado a 2x mais c. Ou seja, o nosso termo v é meio de e, que é um 2, tá? Do e elevado a 2x. Deixa eu escrever aqui que não está muito bonita essa função aqui não, tá? Fica meio de e elevado a 2x mais a constante. Ou seja, nós temos agora o termo dv e o termo v. Nós temos os 4 termos aqui para estar resolvendo. E como que a gente pode dar sequência agora aqui? Essa integral aqui é o udv. Ou seja, a próxima parte é o quê? Igual. O que é o nosso termo u que nós resolvemos aqui? X. O que é o termo v, que é o próximo termo aqui? O termo v a gente acabou de resolver. É meio e elevado a 2x. Agora, menos da fórmula. A constante, tá, eu vou deixar para colocar no final, tá bom? Fica
a outra integral, o que que é o termo v? O termo v a gente acabou de colocar aqui. É meio e elevado a 2x. E o que que é o termo du? O termo du é dx. Ou seja, nós podemos estar resolvendo agora essas funções aqui. Como é que fica? Aqui eu vou deixar meio na primeira parte, vezes x vezes e elevado a 2x. Menos, aqui o que que eu vou fazer? Vou passar esse meio para fora da integral, por ser uma constante. Meio é a integral de e elevado a 2x dx. Certo? Como é que vai ficar agora? Fica meio e elevado a 2x menos. Repare o que agora? A integral de e elevado a 2x, nós já fizemos aqui, ó. Ou seja, coincidiu que a integralzinha que a gente resolveu aqui é igual à integral da resolução. Nem sempre vai coincidir com isso, tá? Quando coincide é muito bom, que a gente já pode aproveitar o resultado direto, em vez de fazer toda a substituição e a resolução dessa integral. Ou seja, fica meio. Essa integral aqui, como é que é? A gente já sabe a resolução. É meio de e elevado a 2x mais a constante de integração c. Ou seja, tudo isso aqui fica meio e elevado a 2x, opa, vezes x aqui, né? Não posso, aqui faltou um termo x também, né? Da parte aqui de cima é muito comum a gente estar esquecendo alguma coisa, por isso que é sempre bom estar revisando. Ou seja, meio elevado a 2x vezes x, menos meio vezes meio eu posso deixar 1/4 de e elevado a 2x, mais a nossa constante de integração. Essa aqui é a resposta para esse tipo de exercício. Só que aqui, às vezes, a gente vai estar trabalhando com algumas integrais que as resoluções de livros, de qualquer material que você estuda, elas vão estar muito mais simplificadas. E às vezes você vai falar, poxa, o meu resultado não bateu com o que está no livro, o que está na minha lista de exercícios, né? E às vezes é muito convencional estar simplificando mais ainda, se puder, né, nesse caso. Aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode botar o meio em evidência, porque aqui também tem 1/4, né? A gente botar o meio em evidência, e o outro termo em comum é o e elevado a 2x. Ou seja, eu vou botar meio e a 2x em evidência. O que que sobra aqui? Aqui vai sobrar o termo só x, e aqui 1/4 dividido por meio menos meio. Ou seja, dá para deixar mais simples ainda? Dá. Fica meio e elevado a 2x. Se eu quiser fazer um MMC aqui entre x e meio, fica 2 embaixo, 2x menos 1. Se eu quiser agora pegar esse 2 e multiplicar com esse 2, eu posso fazer isso. Ou seja, fica 1/4 de e elevado a 2x, abre colchete, 2x menos 1, mais a nossa constante de integração. Essa resposta aqui é a mesma resposta que a de cima, tá? Tanto uma quanto a outra é a mesma coisa. Só que alguns livros, algumas resoluções deixam mais simplificado ainda, tá? Esse vídeo foi um pouco mais longo, porque é muito importante a gente saber identificar dentro de uma integral o que que é u, o que que é o dv, como que a gente aplica a resolução, se a gente troca os termos u, v certinho dentro da resolução, e é muito importante tomar cuidado para a gente não acabar comendo alguma variável, comendo algum passo aqui, tá? Mas eu espero que tenha ajudado, tá? Essa daqui é a resolução para esse tipo de exercício.